Lamento. Faz barulho, nação! Atlético Paranaense. Incrível! O talento e a garra os trouxeram até aqui, ao último capítulo da saga continental. Mas para a glória eterna é preciso mais. Em 90 minutos, sejam os heróis de milhões. Em 90 minutos, sejam a história. Bola pra Terãs, engatilhou, disparou, espalma o goleiro, sobrou, Nicão, vai pintar de vôlei o golaço. Rocha, marcado pelo Mateuzinho, girou, Zé Ivaldo como se fosse um atacante de área, chega pra de pé direito, botar o Clube Atlético Paranaense com 9 dedos na decisão da Copa do Brasil. O céu é o limite para o Clube Atlético Paranaense. Ano após ano, o Furacão não para de somar conquistas e participações importantes nas principais competições da América do Sul. E o Atlético ele não é uma novidade mais, né? O Atlético já é um time bem consolidado entre os grandes times, os bons times do futebol brasileiro. O Atlético é um time que sabe muito bem da sua realidade, isso é importante. Porque o Atlético Paranaense não conquistou a Copa Sul-Americana pontualmente. É a segunda vez que conquista a competição. Recentemente conquistou a Copa do Brasil, que é um dos torneios mais relevantes do futebol brasileiro. E além disso, também está sempre aí brigando. Fato é que, a partir de agora, o Furacão tem uma certeza ainda maior quanto à sua própria força. Seria ambicioso o Atlético apontar como principal objetivo a glória eterna? A grandeza do Furacão pode ser reconhecida de várias formas. O protagonismo e as possibilidades de brigar em todas as frentes não saem dos nossos objetivos. Ao olhar para trás, é fácil concluir que o planejamento financeiro do clube é zelado com muito profissionalismo e com pés no chão. Então, o que aconteceu? Houve uma parada significativa de investimentos no futebol. Nós tínhamos sido campeões da Copa do Brasil em 2019, né, com um time altamente competitivo, e diante da previsão, né, da pandemia, que o próprio presidente começou a vislumbrá-la antes de tudo ser fechado, né, o Atlético teve que se desfazer dos seus principais jogadores. Num momento que eles estavam extremamente valorizados, né, então nós tivemos as vendas recordes, né, no ano de 2020 do Bruno Guimarães, tivemos a venda do Robson Bambu, do próprio Rony, do próprio Léo Pereira, que foram as mais significativas, do Rossetto, também para o mercado americano. Então o Atlético fez caixa para que pudesse suportar os efeitos da pandemia. Para a temporada de 2022, o clube foi analisando o cenário do futebol, não se abateu com algumas negativas e tampouco fez as famosas contratações só de ocasião. Tudo foi escolhido a dedo. Foram mais de 10 contratações para a temporada, entre elas, a volta de jogadores que foram protagonistas na história do clube. Quando você começa um investimento em futebol, né, em um time de futebol, dificilmente ele dá um retorno imediato, porque você pode adquirir os melhores jogadores, mas você não consegue adquirir um negócio que chama-se entrosamento, né? Formação de equipe. O futebol é conjunto, ele não é individual.
Então, a ideia do Atlético Paranaense foi começar em 2022, com a situação de retomada, né, dos investimentos, da ordem econômica, né, você formar um time altamente competitivo para que nos próximos anos nós consigamos atingir os nossos objetivos. Foi investido cerca de quanto esse ano em contratações? Em contratações, em torno de 75 milhões de reais. Né? Nós tivemos aquisições de jogadores que um valor mais alto de mercado que normalmente o Atlético fazia, exatamente porque o caixa, né, e a projeção nos permitia, né? Então nós tivemos investimentos em atletas como Canóbio, atletas como o Cuejo, atletas como o Alex Santana, a própria volta do Pablo, teve um investimento interno, não comprando ele, né? O Vitor Bueno, e depois mais um investimento na volta do Fernandinho, que é um ícone, né, que nós trouxemos para realmente dar uma representatividade muito grande, e na oportunidade que nós tivemos de demonstrar a força econômica do Atlético no mercado, da vinda do Vitor Roque. A maior e mais famosa competição interclubes do continente vem para mais uma edição. Atlético Paranaense do Brasil. O Atlético vai para sua 8ª disputa na Conmebol Libertadores da América, tentando romper o limite das oitavas de final, fase em que foi eliminado nas últimas 3 participações. Pela primeira vez na história, o Atlético foi cabeça de chave, ficando no grupo B. Conseguiu isso, né, com o título da Sul-Americana, já foi um feito, né, super incrível, né? E é interessante que quando o Atlético foi ao Nacional, ao Estádio Centenário, em Montevidéu, a gente lembrava de uma outra passagem muito bonita do Atlético lá, que foi uma vitória sobre o Nacional na primeira Libertadores que o Atlético disputou. E o Atlético voltou ao Centenário e ganhou do Bragantino, e com isso garantiu a vaga de cabeça de chave. E acho que isso já é um ponto, né? Quando você se coloca por critério técnico junto desses times que tem mais investimento, tem mais história, tem mais participações em Libertadores, eu acho que dá um bom tom do que o Atlético está conseguindo. O primeiro adversário já sentiu na pele os ventos do furacão. Apesar de não ser uma das equipes mais conhecidas no cenário sul-americano, o torcedor atleticano lembra muito bem das 2 vezes em que enfrentou a equipe venezuelana. Afinal, ambos os confrontos foram em oitavas de final. A tarde era de estreias, e a mais notável delas foi no gol. A fantástica fábrica de goleiros do CAT, Alfredo Gotardi, apresentava mais um paredão ao futebol brasileiro. Um piá com nome de santo, um filho dourado do Caju. É uma realização de um sonho, né? Tô aqui desde criança, desde os meus 10 anos, e sonhando em ser titular do Atlético, e nessa Libertadores aí podendo chegar numa final como a gente chegou. É uma sensação assim difícil de explicar, mas eu tento resumir falando que é um sonho realizado, né? No Estádio Olímpico de la Universidade Central de Venezuela, a partida de abertura do Grupo B ficou no 0-0, empate com sabor de derrota na Venezuela. Cicatrizes fazem parte de qualquer guerra. Se fosse só sobre vencer, tudo isso que vivemos até aqui não seria a realidade. Em comum acordo com a diretoria, eu estou me desligando do clube. Mas algumas derrotas são mais amargas que outras e marcam o fim de ciclos. Fábio Carilli é apresentado como novo comandante do Furacão, fazendo sua estreia logo no dia seguinte de sua chegada ao clube. Em uma noite de estreias e reestreias, a vitória era essencial para o Atlético. Mas foi no começo do segundo tempo que o dono da jogada do gol selava seu reencontro com a torcida rubro-negra. Bastou 3 minutos em campo e Vitinho foi derrubado na área. Pênalti. Terans bateu com um chute forte no meio do gol, estufou a rede e garantiu a vitória do Furacão.
Com 4 pontos e um alívio gigante para todos, o Atlético dividia a liderança do Grupo B com o Libertad, seu próximo adversário na competição. Mas 2 derrotas em sequência alterariam o planejamento da equipe. Flamengo. Faz barulho, nação! Atlético Paranaense. Incrível! O talento e a garra os trouxeram até aqui, ao último capítulo da saga Continental. Mas para a glória eterna é preciso mais. Em 90 minutos, sejam os heróis de milhões. Em 90 minutos, sejam a história.